Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo à nossa aula 3 aqui do módulo 2 de Geografia Agrária, do curso preparatório de Geografia para o Enem do Story Studio. Me chamo professor Jason. Vamos acompanhando aqui, porque a gente já falou nas aulas anteriores. Se você pulou as aulas anteriores, amigo ou amiga, volta! Volta, porque a gente está dando uma sequência aí das nossas aulas. E nessa sequência a gente está trabalhando este mapa mental que está disponível para você lá no site storystudio.com.br. Não se esqueça disso, hein? Vamos lá! Então vamos entender agora a agricultura moderna. A gente falou ali de agricultura primitiva, plantation e jardinagem, e agora a gente vai para a agricultura moderna. Lembrando que a aula anterior a essa, a primeira aula desse módulo, a gente falou de sistema intensivo e sistema extensivo. A agricultura moderna, eu separei aqui para vocês. A agricultura moderna ela tem aplicabilidade da ciência, da tecnologia, da mecanização, dos fertilizantes e agrotóxicos. Além disso, dos OGMs, organismos geneticamente modificados. A gente vai ter ainda uma aula só sobre eles, tá? Para vocês entenderem os transgênicos e os OGMs. Entendendo isso, a gente já sabe que a agricultura moderna ela é de sistema intensivo, porque ela tem alto investimento para aplicação de mecanização e ciência e tecnologia, tá? Então a gente tem aquela primeira linha lá dedicada a essa agricultura moderna. Por que vocês estão vendo aí o mapa dos Estados Unidos e muitas cores? A gente vai chegar nela. Primeira coisa que a gente precisa pensar é a aplicação dessa agricultura moderna na agricultura europeia. Então, quando a gente pensa em agricultura moderna, muitas vezes o Enem vai olhar mais atenção, né? O Enem e a UERJ pensam muito nisso, tá? A UERJ foca um pouco mais nos belts americanos do que o Enem. O Enem quase não lembra dessa parte da matéria de geografia que a gente acaba estudando muitas vezes no ensino médio, né? Mas o Enem, ele bate nessa tecla da agricultura moderna quando ele para pensar a agricultura aplicada nos países centrais, de economia central. Lembra da nova divisão internacional do trabalho aí que a gente vai falar disso lá no módulo de economia e industrialização. Então, olha, pensando nisso, a gente sabe que essa agricultura moderna de ciência e tecnologia, mecanização, fertilizantes agrotóxicos e OGMs está sendo muito aplicada nos Estados Unidos e em boa parte da Europa. Nos Estados Unidos, a gente vai dividir isso em belts, em cinturões. Na Europa, a gente vai dividir isso em campos abertos e campos fechados. Tá? Então, campos abertos tem solos férteis, tem grandes espaços e a maior parte deles está sendo usada para produção de grãos. Porque existem não muitos solos férteis na Europa comparados ao Brasil, que tem solos férteis pra caramba. Então, por isso, eles não vão ter, por exemplo, a pastagem do gado. O gado vai ser tratado nos campos fechados. Nos campos abertos, a gente vai ter grande produção de grãos, em grandes espaços, com solos férteis. Então ali eles vão aproveitar o solo fértil e vão criar grandes aglomerados de fazendas para a produção de grãos. Grãos esses que são fundamentais para a sobrevivência do povo europeu, principalmente, né? A gente vai ter aí alguns grãos que são fundamentais para alimentos do mundo inteiro. A soja, o milho, o trigo, né? São os três alimentos mais consumidos no mundo, tá? É milho, soja e trigo. A gente faz muita coisa com esses três produtos, esses três tipos de produtos aí, commodities agrícolas. Quando a gente olha para campos fechados, a gente vê que são de solos pouco férteis. Então, como esse solo já é pouco fértil, é ali que eu vou colocar meu gado. O gado europeu ele fica num campo cercado, não é igual aqui no Brasil que a gente encontra fazendas enormes, com milhares de gados pastando. Então, o gado vai pastando e vai consumindo aquilo que está lá no pasto. Já no caso da agricultura e da pecuária europeia, o gado está no campo fechado. Ele vai comer ração. Ele vai ser tratado com ração e não com pastagem. Ele não vai pastar por aí porque ele não tem espaço para isso. Porque são solos menos férteis ou solos não férteis que eles vão colocar esse gado bovino, tá? Além disso, são áreas pequenas. Então, quando a gente joga lá o Farm Simulator, vocês querem saber o que eu tô falando de Farm Simulator? Então, a galera que já deve estar se perguntando, que eu falei na aula anterior, né? Eu vou deixar um vídeo na apostila, vou deixar um link de um vídeo. Se possível, vou deixar o link também aqui na descrição da nossa aula, para que você possa acessar uma gameplay aleatória, que não é minha, uma gameplay que eu vou selecionar para que vocês possam assistir e entender o que eu tô falando de Farm Simulator. É um simulador de fazenda absurdamente técnico ali, né? É bem interessante, que ele segue muito certinho o que é de fato o funcionamento de uma agricultura moderna europeia, tá? A gente vai ver que o gado, quando a gente consegue lá o gado, já é uma coisa muito difícil, caríssimo para conseguir. Você constrói um lugar fechado, um pasto fechado pequeno, e que o gado vai ficar ali se alimentando, bebendo água e vai ser alimentado por ração, tá? Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vai ver os belts, os cinturões agrícolas dos Estados Unidos. Então, por isso a gente tem esse mapinha aqui. Vou deixar um mapa para vocês
desenvolvido pelo Story Studio, desenvolvido por mim, desenhado por mim, baseado nesse mapa aqui, tá? Então o mapa original tá aqui nesse mapa mental, mas o mapa foi produzido por mim. Também tem lá todos esses belts organizados bonitinhos, com mais cores, para que você possa entender na nossa apostila. Lembra que belts americanos não é um negócio que você precisa se preocupar pro Enem, tá? Mas eu vou deixar lá para você também acompanhar, tá? O link para que você possa acessar o mapa mental disponível de graça no Story Studio, e também o mapa vai estar lá presente na nossa apostila coloridinho para você visualizar. Se você achar ele um pouco pequeno, dá uma olhada lá no site que tem de graça para todo mundo, tá? Recomendo aí pro seu amigo, gente. Tô falando sério. Agradeço a você que adquiriu o curso, adquiriu os cursos, tá aqui acompanhando as aulas, tá gostando da aula? Fala com seus amigos, divulga o curso, traz mais gente para que a gente possa conversar juntos e construir esse conhecimento para que vocês juntos consigam conquistar a vaga através aqui do nosso curso preparatório do Story Studio, tá? Vamos falar de belts americanos rapidinho. Belts americanos são cinturões agrícolas. Então, cada corzinha dessa que vocês estão vendo no mapa representa um cinturão agrícola. Então, se a gente olha lá para o primeiro cinturão, a gente vai olhar primeiro para a área dos Estados Unidos mais populosa, mais industrializada, que foi ocupada primeiro, que é a região nordeste dos Estados Unidos, próximo aos Grandes Lagos. A gente vai encontrar Detroit, Chicago, Boston, Nova York, Nova Jersey. A gente vai encontrar várias cidades e vários estados importantes. E ali a gente tem o Corn Belt, tá? A gente vai encontrar o cinturão do milho. E a gente também vai encontrar o cinturão Dairy Belt, que é o cinturão que a gente vai falar, o cinturão dos laticínios, tá? E aí, eu sempre gosto de explicar essa matéria pensando no café da manhã dos Estados Unidos. Quando a gente assiste uma série, um filme, um desenho, a gente vai ver que os personagens têm cafés da manhã ali bem peculiares, né? Então, quando o café da manhã daquele personagem é um café da manhã que envolve sucrilhos, né? O famoso sucrilhos aqui no Brasil, mas na verdade o nome é flocos de milho, né? Envolve flocos de milho e leite. Esse personagem, com quase total certeza, mora na região nordeste dos Estados Unidos. Essa história tá se passando ali naquela região que eu falei. Se for uma área urbana, tá ali, ó. Detroit, Chicago, Boston, Nova York. Tá em uma dessas cidades. Quase certo, tá? Por quê? Porque é uma área que tem grande produção, quase que exclusiva, de milho e leite, laticínios. Então eles têm muito costume de comer coisas feitas com milho e coisas feitas com leite. E o flocos de milho com leite é tradicional no café da manhã dessa região, tá? Ah, então quer dizer que se a pessoa estiver na Califórnia, ela não pode tomar cereal com leite? Pode, ela vai tomar, só que vai ser um pouco mais caro do que se ela estivesse naquela outra região. Vai ter um pouco menos de variedade do que se ela estivesse naquela região nordeste, tá? A gente vai olhar mais ao centro dos Estados Unidos, tem quase um gancho amarelo. Essa região amarelada é a produção do trigo, é o Wheat Belt. Então a gente tem ali o Corn Belt com milho, o Wheat Belt com trigo e o Dairy Belt com os derivados do leite, tá? Nessa região mais ao norte dos Estados Unidos. Então a região do trigo é onde a gente vai ver os personagens consumindo, por exemplo, panqueca. A panqueca é mais tradicional nessa região. Quando a gente vai para Chicago, a gente vai ver que Chicago tem também o costume de comer panqueca no café da manhã, porque Chicago é um pouco perto ali, Detroit também é um pouco mais próximo dessa região do que Nova York, por exemplo. Nova York não é tradicional comer panqueca, né? É mais tradição dessa região próxima aos Grandes Lagos e mais ao centro. Quando a gente vai para a região pecuária, a gente tem ali o Ranching Belt, a região da pecuária extensiva, ocupa uma grande parte do centro dos Estados Unidos, e esse pedaço mais rosa aí que vocês estão vendo no mapa, ocupa, para quem tá vendo o mapa aqui comigo, tá? Para quem tá vendo o mapa da apostila, são outras cores, os nomes são os mesmos, tá? Mas são outras cores. Ranching Belt é a grande produção pecuária. Então a gente vai ver o pessoal tomando café da manhã com ovos e bacon, tá? A gente vai ver uma galera fazendo churrasco com carne bovina, com carne suína, né? Não é igual lá em Nova York ou em Boston, que as pessoas têm o costume de fazer churrasco com salsicha e hambúrguer, né? Por quê? Porque a pecuária ali, ela é uma pecuária um pouco mais industrializada, né? De compostos mais industrializados. Tanto que a gente vai ver que essa região próxima a Nova York há uma policultura e uma criação de gado. Não próxima a Nova York, mas toda essa costa leste aqui a gente tem uma grande área de produção de gado e de policultura. Há uma variedade de alimentos produzidos ali. Tá vendo essa área comprida, verde? Não verde musgo, né? Essa área ali é o Cotton Belt, a produção de trigo. A única coisa que não é de alimento ali, né? Então, o Cotton Belt pega muito do Texas, a produção de algodão. Então, por isso também tem muita indústria têxtil aplicada nessa região. Indústria que vai transformar esse algodão em tecido e investimento, tá? E a gente tem mais um Dairy ali, que é o Dairy mais um Belt ali, que é o Belt
das frutas. Então a gente tem o belt das frutas, que nesse mapa que vocês estão vendo aqui do meu lado, não está marcando a Flórida. Mas o mapa que está com vocês na apostila tem marcação na Flórida. A Flórida e a Califórnia têm grande produção de frutas. A Califórnia produz muita uva, é o foco da produção de frutas da Califórnia é a uva, porque eles têm clima mediterrâneo, então eles produzem muita uva, muito vinho. E na Flórida a gente tem grande produção de laranja. O maior concorrente de laranja do Brasil na América é a Flórida. Então, Brasil, país, o maior concorrente é a Flórida, tá? Mais de 50% das laranjas e do suco de laranja produzido no Brasil é produzido no estado de São Paulo. Lá nos Estados Unidos, o maior produtor de laranja da América do Norte é a Flórida. Tanto que nas placas dos automóveis tem a imagem de uma laranja, tem um desenho de uma laranja pintado, né? Muitas vezes o imposto cobrado pela importação da laranja brasileira para a Flórida é muito grande. A laranja brasileira já chegou a ser proibida na Flórida, tá? Porque a qualidade da nossa laranja é melhor e também, óbvio, é mais barato comprar em reais do que em dólar, né? Então, eles preferiram aumentar os impostos e quase proibitivos os impostos lá para que o consumidor da Flórida consuma a laranja da Flórida. A Flórida, então, tem um orgulho gigantesco da sua produção de frutas, principalmente da laranja, tá? Então, eles têm uma variedade bastante grande de produtos, tá? O Fruit Belt, com a fruticultura, a pecuária extensiva, a policultura, o cinturão do milho, o cinturão do trigo, o cinturão dos laticínios. Isso vai variar bastante, inclusive, o consumo do próprio Estados Unidos. Então, quando a gente olha um personagem tomando suco, se for suco de laranja, já sabe que é na Flórida, tem investimento do estado da Flórida em vários filmes e seriados para que isso seja mostrado, isso seja incentivado, tá? Se o personagem está consumindo fruta, está consumindo vinho, mais pro lado da Califórnia. Se o personagem está comendo ovos e bacon ali, também pro lado da Califórnia também vale. Se você está vendo o personagem comendo frutas, verduras, legumes, ele é um pouco mais saudável, a gente vai ver um pouco mais ali para a região da costa leste americana, principalmente próximo à Flórida, que tem a produção de fruta, né? Então, entendido? Tranquilo? Esses são os cinturões americanos, a agricultura moderna, como funciona campos fechados e campos abertos na Europa, tá? Vejo vocês numa próxima aula. A próxima aula a gente vai continuar tratando sobre as questões ambientais aplicadas à questão agrária, tá? Então a gente vai falar agora um pouquinho mais sobre a agricultura brasileira. Vamos falar um pouco sobre a soja, vamos aplicar o que a gente viu de belts americanos para o Brasil. Como funciona a agricultura no Brasil, quem são os maiores produtores de quais produtos aqui no Brasil. E a gente vai entender isso numa próxima aula, tá? A gente já se vê já já. Tchau, tchau.